também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado porque nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu és nosso abrigo, Tu és nosso refúgio. Obrigado, Pai, porque é o Senhor, Pai, que dia após dia leva o nosso fardo, Pai. Obrigado porque Tu és nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que nos guia, Pai, que nos conduz às águas tranquilas, Senhor. Obrigado porque bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz mais uma vez. Como é que vocês estão? Eu acho que tem gente correndo do frio. Tá frio, irmãos? Tá um pouco de frio, tem umas pessoas meio... Aleluia, Deus é bom. Amém. Domingo nós tivemos aqui um culto maravilhoso. Foi ministrado uma palavra pelo pastor Sandro sobre fé. E... nessa semana, o Senhor também ministrou no meu coração, era desde semana passada, a respeito de fé também, amém? E nós vamos, mais uma vez, falar sobre fé. Aleluia! Fé é a chave para desfrutar das promessas. Queria que vocês fossem comigo lá para o livro de Colossenses. Vamos começar por Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Colossenses 2, a partir do verso 6. Sabe, irmãos, para vivermos em fé, nós precisamos, primeiramente, entender, né, para aqueles que ainda têm uma certa inconstância, uma certa incredulidade, primeiramente, para você viver em fé, você precisa entender quem é você em Cristo. Qual é a sua posição em Deus? Porque no momento que você entende qual é a sua posição em Deus, vai ser mais fácil você frutificar e andar em fé. Muitas pessoas vivem uma vida incrédula, não confiando na palavra de Deus, até expressam com sua boca, em alguns momentos, que confiam, que está crendo, mas as suas atitudes não correspondem àquilo que ela fala, porque essas pessoas, elas ainda não entenderam que elas são filhas de Deus, filhos de Deus, não entendem que Deus já abençoou, não entendem que são justiça de Deus, enfim, não entendem a sua posição em Deus. E aqui em Colossenses, né, você pode perguntar, André, você vai falar de fé, foi abrir em Colossenses, né, capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nós devemos entender que Cristo é a base, que a razão da nossa fé é Jesus. E ele fala aqui, olha, confirmados na fé. Então, você precisa primeiro, para andar em fé, conhecer Jesus, a sua palavra. Não adianta você vir ao culto, receber uma boa palavra, amém, é bênção, mas se você não tiver o relacionamento com Deus, se você não buscar através das Escrituras e através da intimidade com o Espírito Santo conhecer a Jesus, porque Ele é a base da fé.
O apóstolo Paulo fala disso, olha, nele radicados e edificados e confirmados na fé. Aleluia. E ele continua. Verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala, olha, existe outra doutrina, existe outros ensinamentos, mas você não deve colocar a sua fé em cima desses outros ensinamentos. Ele adverte aqui, olha, cuidado com a doutrina que vocês estão tendo contato, porque a doutrina correta é a doutrina de Cristo, é a doutrina de Jesus. Ou seja, existe uma fé que não é baseada em Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo nos exorta a ter cuidado para não seguir essas doutrinas, porque a fé verdadeira é baseada na obra de Cristo. A fé verdadeira é baseada na obra de Cristo. E nós devemos ter cuidado com isso, né? Como foi ministrado também na quinta-feira passada, existe hoje, a internet dissipa muitas informações, né? E tem pessoas que têm distorcido a palavra do Senhor. E nós devemos ter esse cuidado de colocar nossa fé verdadeiramente na palavra de Deus. Mas por que seguir a fé segundo Cristo? Ele responde no verso 9: porquanto nele, diga Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que poderoso, irmãos, porque em Jesus nós temos tudo que precisamos. Toda a plenitude está corporalmente, o apóstolo Paulo falando aqui, em Cristo. A plenitude da divindade está em Jesus. Ele fala, olha, vocês não devem seguir essas doutrinas, esses ensinamentos, porque o que vocês precisam verdadeiramente já está em Jesus. Vocês só precisam criar raízes, criar bases, para que você possa andar nele. Ele continua, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Vos deu vida juntamente com ele. Vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Eu quero que você entenda, irmãos. Eu vou voltar àquilo que eu falei no início, porque tem pessoas que ainda acham que é um pecador e que Deus ainda não perdoou os seus pecados. Você não irá desfrutar de uma fé genuína com essa mentalidade. Você tem que crer que o sacrifício de Jesus foi completo. Você estava morto. Como posso falar aqui, olha, você estava morto nos seus pecados, nas suas transgressões, mas Ele, Jesus, vos deu vida, tirou você daquele lugar que você estava morto, morte eterna, morte espiritual, e deu vida em Jesus, perdoando todos os seus delitos, os seus pecados. Então você tem que entender a sua posição. Deus já te perdoou. No momento que você aceita Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente Ele já te perdoou. Automaticamente o Espírito Santo começa a habitar em seu coração. Aleluia. Então ele fala, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha, nós estávamos em débito, mas Jesus pagou o preço.
Jesus, ele pagou a nossa dívida através da sua própria vida. Você precisa entender que a sua natureza mudou. Você é um ser espiritual. No momento que você começa a andar com Ele, você tem que entender essas verdades. Entender que toda dívida que existia contra você e contra mim, Jesus pagou. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você se alegra com essa palavra? A dívida que você tinha com o diabo, ele pagou. Você não deve mais nada. Você é livre para desfrutar das promessas dele, para você frutificar em fé. Lembre, o tema dessa ministração é fé. Mas nós precisamos ter uma fé, sabe, firme em Jesus, sabendo quem somos nele. Entenda que todo o sacrifício de Jesus foi pensando em mim e em você. Um amor que triunfou na cruz, onde nos transportou do reino de trevas e nos trouxe para o reino de luz. Aleluia. E lá em Gálatas 3, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Lá em Gálatas 3, a partir do verso 8. Gálatas 3, verso 8. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são da obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, observe, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, porque a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Observe que a palavra diz aqui no verso 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E qual era a maldição da lei, irmãos? A morte eterna, a enfermidade e a miséria. E Cristo nos resgatou dessa maldição. Ele foi lá, Ele se identificou conosco e tomou o nosso lugar, nos substituiu. O lugar que era para eu e você estar, Jesus disse: ei, eu pago a dívida, eu vou resgatar eles. Você está entendendo? Eu vou resgatar você da miséria, eu vou resgatar você da enfermidade, eu vou resgatar você da morte eterna. Resgatar, irmão, se você for ver no sentido original, está falando sobre resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Foi aquilo que a gente leu lá em Colossenses. Amém? Nós fomos notados pelo Senhor, a criação perfeita de Deus. Cristo tomou o nosso lugar. Ele falou: olha, darei a minha vida como valor pela salvação da humanidade. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a gente não vivesse mais pela lei, mas que o nosso estilo de vida fosse outro. O justo viverá pela fé.
A fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. É interessante, irmãos, que a palavra diz no verso 8 que isso já tinha sido pré-anunciado para Abraão. Abraão teve o privilégio de conhecer, iniciar, entender o evangelho que iria se consumar em Jesus Cristo. A palavra diz: pela fé os gentios, pré-anunciou, Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Isso é poderoso. Abraão já sabia que nós hoje estaremos aqui vivendo pela fé, que não seria mais pela lei, mas Abraão sabia que através da sua descendência muitos povos seriam abençoados. Pela fé. Pela fé. E pela fé nós recebemos o Espírito prometido. Aceitamos Jesus pela fé e o Espírito Santo já começa a habitar em nós. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Diga, eu. Não, assim você não vai crer nunca. Diga, eu vivo pela fé. Deixa eu te falar algo. Lá em Romanos 5, capítulo 5. Lá em Romanos capítulo 5, no verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, pela fé, irmãos, nós temos paz com Deus. Pela fé. Deus não está com raiva de você, Deus não é seu inimigo, mas através da fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Aquela aliança que tinha sido quebrada no Éden, foi restaurada em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Ele continua no verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça. Então, pela fé, nós temos paz com Deus e acesso à graça. Aleluia. Pela fé nós temos paz com Deus, o shalom de Deus. É Deus falando para a gente: olha, está tudo certo, está tudo bem. Meu filho já fez a obra dele, ele morreu e ressuscitou por você. Ei, você não está mais condenado. Ei, Deus não está com raiva de você. Ei, está tudo em paz. Shalom. Paz com Deus. E através dessa fé também você tem em favor a graça, que é um favor imerecido, né? Mas fala também sobre poder, sobre dunamis. Então, pela fé nós temos acesso ao poder de Deus, ao poder da palavra, através, irmãos, da obra de Jesus. Então, essa maturidade nós devemos ter para poder frutificar em fé. Sabe, não ser uma fé apenas de você hoje, como domingo você recebeu uma palavra maravilhosa de fé, hoje você recebe outra palavra de fé, mas quando chega no outro dia você não frutifica naquilo, porque você não entende quem você é em Deus. Mas você entendendo quem você é em Deus, e o que Deus fez por mim e por você, aí a sua mentalidade vai começar a mudar, você vai ter uma fé madura, uma fé que vai frutificar. Aleluia. Volta aí algumas páginas, Romanos 1. Eu estou fundamentando, irmãos. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de fé. Amém? Mas eu queria nesse primeiro momento, fundamentar essas bases com vocês. Uma coisa mais de estudo, de ensino, para que você tenha esse entendimento.
Pela fé, obedecemos a palavra. Você sabia que para obedecer a palavra tem que ser por fé também? Aqui em Romanos, capítulo 1, verso 5, diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Entre todos os gentios, o apóstolo fala, olha, para a obediência por fé. Até para você obedecer os comandos do Senhor, a palavra do Senhor, você tem que ter fé. Amém? Obediência, fé. Lá na frente a gente vai ver um exemplo muito interessante sobre isso. Aí ele continua, porque pela fé nós ativamos os dons espirituais. Aqui no verso 11, diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nós confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, Paulo desejava ver o povo, a igreja, para repartir dons espirituais. Mas essa ativação dos dons espirituais só seria possível através da fé. Então, se você, o apóstolo Paulo também fala em Coríntios, que nós, não é errado nós desejarmos os dons espirituais, sermos usados para dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, orar para uma pessoa, essa pessoa ser curada. Não, comece a desejar isso, e pela fé, isso vai ser ativado. Pela fé, isso vai ser ativado. Amém? E a fé é um estilo de vida, como ele fala aqui no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Hoje nós somos justiça de Deus, nós somos justos diante de Deus, e essa justiça nos move a viver por fé. Amém? Agora vamos para uns exemplos de fé. Queria que vocês fossem comigo lá para Hebreus, capítulo 11. Aí você pode estar nessa noite aqui perguntando, mas o que é fé? Eu só vou ler o versículo 1 e depois eu vou pular para aquilo que eu iria, já está aqui no esboço, para você entender o que é fé. Diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então você crer, né, mesmo você não vendo aquilo, isso é fé. Você crê que aquilo realmente vai acontecer, é a certeza. Amém? E lá no verso 17, onde eu queria chegar, conta a história de Abraão. Diz assim, Hebreus 11, 17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, a gente vê nessa passagem aqui, após que aconteceu aquela história de Abraão, de Isaque, é muito tranquilo, né? O escritor de Hebreus está falando, olha, pela fé, Abraão, né, levou seu único filho. Observe, né, que Abraão tinha outro filho, que era Ismael, mas quando a palavra se remete a Abraão, ele fala que só tinha Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Era através de Isaque que a descendência de Deus iria se espalhar. E observe que Abraão, ele estava crendo que Deus, mesmo ele sacrificando o filho, Deus ia ressuscitar Isaque. Mas a gente vendo para essa perspectiva é muito bom, mas e o caminho até Abraão levar Isaque?
Vamos lá para Gênesis, capítulo 22. Eu sei que você está abrindo muita Bíblia, mas é bom. Vamos ler aqui Gênesis 22, que fala sobre essa história. Observe, Gênesis 22, a partir do verso 1. Diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, amém? Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Obediência. Você precisa de fé para obedecer. Você lembra que eu falei? Obediência está ligado à fé. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Observe o verso 5. Então disse a seus servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Você entendeu? Abraão estava dizendo: olha, Deus tinha pedido Isaque como sacrifício. Abraão chegou em certo momento, disse aos seus servos: olha, fica aqui, porque eu vou com Isaque e vou voltar com Isaque. Fé. Porque a fé, ela vê a resposta. Você entende? Abraão sabia, ele estava crendo. Por isso que é muito fácil a gente chegar lá em Hebreus e ver já tudo prontinho. Mas Abraão, ele realmente, verdadeiramente andou em fé. Porque ele sabia como Deus é verdadeiro. Ele não poderia pedir um filho que através desse filho a descendência iria multiplicar e depois tomar. Não. Mesmo que ele sacrifique, eu creio que ele vai ressuscitar. Fé. Abraão se apegou ao que Deus tinha dito. Amém? Abraão, Deus falando para Abraão: olha as estrelas do céu, olha as areia do mar, assim será a tua descendência. E Deus não ia abortar a promessa. Deus não é abortador de promessa. Ao contrário, Ele cumpre a promessa. Ele vela pela sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Amém? E Ele disse a Abraão: olha, Abraão, quero teu filho. Abraão, vamos lá. E foi. Ele disse: olha, eu vou adorar. Ele disse ao servo: eu vou adorar. Depois de adorar, eu vou voltar. Ele estava convicto. Isso é fé. E continua: tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino, sim, está faltando alguma coisa aqui, né? Cadê o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Aí Abraão, muito sábio, convicto de que Deus é fiel para cumprir sua promessa, ele fala: olha, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá, meu filho. Entenda isso, irmãos, Deus não vai desamparar você. Quando você anda em fé, quando você entende quem você é em Deus, Ele não vai desamparar. Abraão chegou na sua maturidade da fé neste momento. Abraão, em alguns momentos, ele duvidava. Como será? Como vai ser? Mas Abraão, ele foi aprendendo. Sabe? Abraão passou por estágios. Inclusive, ele teve a esposa dele, Sara, ofereceu a moça lá para ele gerar um filho, porque ela se achava estéril. E ele gerou Ismael.
Mas ele foi crescendo, foi tendo a fé dele foi amadurecendo. E ele chegou ao ápice da fé dele. Ele falou: olha, meu filho, Deus vai prover para si um cordeiro. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, armou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão tem outro filho, irmãos. E a palavra insiste em afirmar que Isaque era o único filho dele. Por quê? Por causa da promessa. Porque Isaque era o filho da promessa. Aleluia. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocaustos em lugar de seu filho. Então Abraão disse: olha, Deus aproveu um cordeiro, Deus proveu. Aleluia. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Neles serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A obediência por meio da fé nos levará para um caminho de prosperidade. Entenda isso. Quando você obedece pela fé a palavra do Senhor, você vai desfrutar de uma prosperidade tremenda. Deus disse a Abraão aqui: olha, porque você obedeceste a minha voz, Abraão, nelas serão benditas todas as nações da terra. Pela obediência de Abraão, o Senhor falou isso. Você está entendendo? 3 pessoas estão entendendo, amém? Deus é bom demais. Coloque, irmão, sua fé para funcionar. Amém. Está convicto como Abraão estava. Vamos lá para a 2 Reis, ver se você... Você vai se alegrar. 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a quem estiver cheia. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou.
O milagre só parou porque não tinha vasilha. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Observe, irmãos, no verso 1, que essa mulher tinha perdido o marido. Essa mulher estava endividada, estava a ponto de perder os 2 filhos. Era um cenário bom? Não. Era um cenário, irmãos, terrível. Além de perder o marido, ela poderia ficar sem os filhos e ainda morrer de fome. Amém? Segundo ponto, ela só tinha uma botija de azeite. O profeta perguntou: o que é que você tem? Eu só tenho uma botija de azeite. Aí ele: é isso que eu preciso, eu só preciso disso para o milagre operar. Sabe, muitas das vezes você está numa situação difícil, você não sabe o que fazer, mas você tem algo dentro de você que você pode colocar para funcionar. A fé. O profeta chegou: o que é que você tem? Ela só tem uma vasilha, uma botija de azeite. O profeta disse que você precisa para que o milagre venha operar. Sabe, se você ficar parado olhando as circunstâncias, as dificuldades, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na minha empresa, no meu trabalho, financeira. Sim, isso acontece, isso pode vir, mas se você colocar os seus olhos nisso, você não vai sair do canto, a sua fé não vai frutificar, ao contrário, você vai estar abafando a sua fé com a sua incredulidade, com a sua ansiedade, e o diabo, ele vai estar brincando com a sua cara. É verdade. Ele vai trazendo circunstâncias, levantando circunstâncias, e você vai concebendo aquilo. Ei, mas você tem algo dentro de você. E você pode fazer algo. Colocar essa fé em ação. Chamar a existência. Dizer: chega! De vez em quando você tem que dar um grito, irmãos. Tem que abrir tua boca. Falar: chega! Acabou! Deus proverá. Deus está nessa situação, Ele está comigo, a sua palavra diz isso. A sua palavra diz que sou mais que vencedor, a sua palavra diz que eu sou curado, a sua palavra diz que eu sou próspero, que nada me faltará. A sua palavra diz que a minha família é bênção. Abrir a sua boca, sabe? Quando você abre a sua boca em fé, irmãos, aquilo que você está falando vai gerar vida. E aquelas circunstâncias que está, de certa forma, te apertando, te afunilando, ela vai ter que uma hora ou outra cessar, parar. Aleluia. E o profeta disse: olha, traz as vasilhas. A fé, irmãos, ela enxerga o milagre. Mesmo você não vendo, você enxerga o milagre através da fé. Ele disse: olha, não traga poucas vasilhas, traga muito. Traga muitas. Aleluia. E o milagre só cessou porque acabou as vasilhas. Porque se tivesse mais vasilhas, o azeite ia jorrar. Aleluia. Deus sempre tem mais para mim e para você. Não esteja acomodada com essa situação que você está passando hoje. Porque é no meio da dificuldade que Deus quer lá operar o milagre. É no meio da doença que Deus quer operar a cura. É no meio das dívidas que Deus quer derramar a provisão. É no meio do caos que Deus quer trazer restauração, refrigério. Sabe, é no meio da guerra que Deus quer trazer a paz. Eu não sei o milagre que você está precisando, mas Ele é fiel, irmãos, para operar esse milagre na tua vida. Ele é fiel. Creia que Ele é fiel. Mas estou passando por isso, por aquilo. Creia, fica com a palavra. Fica com a palavra do Senhor, irmãos. Não abre mão desta palavra. Sabe, não devemos nos abater. Não, mas devemos avançar. Avançar, avançar, avançar.
Lá em Hebreus 10, não precisa de abrir. Diz, Hebreus 10, verso 36, diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo, diga, está falando comigo, viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, diga eu, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós não somos aquele que retrocedem, não, mas somos aquele que avança, de fé em fé, de glória em glória, porque Deus se agrada, irmãos, do nosso estilo de vida, baseado na fé. O justo viverá pela fé, é um estilo de vida. Deus não se alegra com você abatido, com você retrocedendo, não, mas Deus se alegra com você se levantando naquele dia ruim, se levantando, despertando. Epa, eu preciso fazer algo, as coisas não estão legais, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso colocar as circunstâncias, o diabo no lugar dele. Você precisa ter esse despertar, para que você avance e viva uma vida extraordinária na fé. Ministério de Música, eu quero que você se alegre agora. Nós vamos cantar um louvor agora. Fica de pé. Você vive pela fé. Amém? Coloca agora diante do Senhor aquilo que você está precisando. Chama a existência. Declara com fé, com convicção. Abra a tua boca. Declara com fé: Senhor, eu estou precisando disso. E creia que Ele é fiel para realizar aquilo que você está precisando. Amém? Apaga as luzes, por favor. Aleluia. Deus é bom. Se alegra para celebrar.